E aí, pessoal, boa noite. Carlos Matias falando desse episódio. Não sei, não tem número, hoje é Papos Matemáticos, falando sobre matemática contextualizada e resolução de problemas. Será que nós estamos prontos para encarar essa bananosa? Amigos, hoje o programa promete. Esse é um assunto que eu tenho certeza que todos vocês que estão assistindo costumam já a falar para os seus alunos, a ouvir dos seus alunos. Talvez, se vocês estiverem estudando matemática, vocês esperem isso dos seus professores, vocês ouçam esse tipo de discurso na escola, na universidade, essa coisa da matemática contextualizada, da resolução de problemas, a questão da modelagem, contexto, cotidiano, matemática concreta. São várias formas que esses... eu não diria slogans se apresentam, mas são pontos que são colocados de maneira bastante forte na escola e na universidade. E o programa de hoje não poderia deixar de ser sobre esse assunto super importante. Boa noite a todo mundo que está chegando aqui no chat. Já estou com a minha caneca a postos. Boa noite para Rosane Macedo, Rosane que está aí na área. Tudo bom, Rosane? Bem-vinda. Para a Ângel que chegou. A Ângel tá com o pisca-alerta ligado. Hoje a Ângel chegou aí para dar aquela animada, né, Ângel? Então, Maria Silva, boa noite. A Patrícia Maigre, saudade da Patrícia. O Márcio Albertino. Marcos Paulo. Pô, Marquinhos, prazer em revê-lo, amigão. Que legal que você tá presente aí na área. Fazia um tempo que você não aparecia por aqui. Patrícia Amaral. O João Rodrigo, super fã, super matemático humanista, bem-vindos a todos. Então, vamos lá, sobre o que nós vamos falar hoje, um resumo do que nós vamos falar. Primeiro, queria discutir com vocês o que é um problema, mas assim, não falando em termos comuns, mas em termos filosóficos, é algo que já é comum já na matemática humanista, a gente abordar perspectivas filosóficas dos objetos matemáticos, dos conceitos, das questões que estão sendo tratadas. Falarei sobre problemas na ótica platônica, no olhar platônico, que é, digamos assim, o mais comum nas escolas e na universidade. Falarei naturalmente da perspectiva humanista. Falarei um pouco sobre a diferença entre contexto e enredo. Isso é uma coisa que eu até criei duas palavras, contexto e enredo, para poder diferenciar, digamos assim, um certo posicionamento que eu julgo ser mais desejável e outro que eu julgo ser mais indesejável. Então, vamos entender isso daí já já. Vou falar um pouco dos quatro passos de Polya para a resolução de problemas, aquelas 4 etapas famosas, só que eu vou fazer uma revisitação daquele diagrama do Polya no olhar humanista, é uma revisão das fases de Polya. Falarei um pouco sobre a resolução de problemas na escola e na universidade, o que normalmente é feito, como as coisas são feitas normalmente na universidade, então vai ser um momento de crítica, né? Falarei um pouco de problemas, exercícios e projetos em livros didáticos ou em materiais de apoio didático, livros paradidáticos e tudo mais, apostilas, quer dizer, como que os problemas, assim, normalmente, eles são apresentados nos livros didáticos, né? O desenho dos problemas, a função dos problemas. A gente vai conversar um pouco sobre isso e, naturalmente, também uma discussão, né, profunda e exemplos. Será que nós estamos, de fato, prontos para encarar uma matemática significativa contextualizada? Então a gente vai conversar um pouco sobre todas essas coisas que estão aí. Boa noite a todos e vamos lá! Então, objetos matemáticos e problemas. Olha só, isso eu já falei no programa passado, algo bem parecido. Eu vou aqui rapidamente passar na diagonal, só para os colegas que porventura possam ter perdido o programa passado. Os objetos matemáticos e os problemas, quando a gente olha a filosofia platônica da matemática, alguns chamam de platonismo, né? Os objetos matemáticos, nessa forma
de perceber a matemática, eles são tratados como se fossem entidades pré-existentes, externos à cultura humana. Eles não dependem da humanidade, da linguagem, da cultura. Os objetos matemáticos, eles são verdadeiros, é uma lei que rege o universo, algo que não depende da gente, algo perfeito que nos antecede, que está fora desse mundo humano. E, nesse sentido, a nossa tarefa, enquanto matemático, seria transcender a esse mundo ideal, perfeito da matemática e importar, né, trazer esses objetos matemáticos perfeitos, né, adaptar esses objetos perfeitos para resolver os nossos problemas mundanos, né? Então essa é uma percepção bastante forte na escola e na universidade. A gente já falou sobre isso aqui inúmeras vezes, né? Na visão platônica, isso é uma coisa curiosa. Toda pergunta tem uma resposta, mesmo que seja não, mesmo que seja não existe. Mas todo problema que tenha sido bem formulado, em princípio, tem uma resposta. Tá certo? Não uma solução. Eu posso falar, tem uma solução, tem duas soluções, tem três soluções, né? Não tem solução, quer dizer, sempre é possível emitir um parecer definitivo sobre um problema. Então, isso é uma coisa complicada, a gente vai falar sobre isso. Quer dizer, é como se todo problema, mesmo ainda dele sequer ser formulado ou conhecido por nós, ele já possuísse solução ou soluções, né? Como se elas já estivessem lá, no mundo ideal da matemática, tá certo? Então essa é a visão platônica dos objetos matemáticos e dos problemas. Quer dizer, o nosso papel na resolução de um problema seria recorrer ao mundo perfeito da matemática, dos seus objetos, né, estéreis, limpos da humanidade, né, uma UTI ideal. Uma UTI ideal foi ótimo. Então, uma UTI quase, né, assim, estéril, limpa. Os objetos matemáticos, eles são limpos, livres de nós, sabe? Eu sempre criei um caso com essa filosofia. Eu sou um crítico. A matemática humanista é uma crítica assim severa à filosofia platônica da matemática, tá certo? Veja, eu não estou dizendo que um matemático que seja platônico, ele é um mau matemático, ou ele trate mal os alunos, ou ele veja a matemática de uma maneira ruim. Não é isso. Eu apenas estou defendendo uma outra posição. Eu acho que a filosofia platônica da matemática, de uma certa maneira, ela exclui a gente quando ela trata os objetos e os problemas de uma maneira independente da cultura humana, né? Não depende da gente. Isso é uma exclusão de partida, de início. Isso sempre me incomodou um pouco. Na filosofia humanista da matemática, é um pouco diferente. Os objetos, eles não existem independentemente da humanidade. Na verdade, eles nascem dos nossos desejos de resolver problemas compartilhados, né, socialmente, culturalmente. É algo que muitos querem resolver. São práticas que muitos compartilham. E por isso ganham nome, ganham forma, ganham estrutura. Então a matemática, ela seria quase que uma substantivação, né, dos nossos desejos, dos desejos compartilhados, os problemas que se manifestam socioculturalmente. Tá certo? Né? E naturalmente, depois que esses objetos nascem, eles podem ainda, por meio de nós, tornarem-se cada vez mais abstratos. Tá certo? Eles não precisam, digamos assim, permanecer conectados ao real de uma maneira muito estreita, tá certo? Então, as perguntas, os problemas, né, para a filosofia humanista da matemática, as perguntas, elas sempre se dão em contextos socio-históricos e culturais locais, no tempo e no espaço. Quando eu falo local,
Uma pergunta feita hoje em um lugar pode ter uma certa resposta, né? O mesmo problema, né, se colocado em uma outra época, em um outro tempo, poderia ter uma outra resposta diferente. Talvez a resposta não bastasse, talvez não fosse suficiente, talvez o problema sequer se configurasse como problema. Talvez algo em uma época era um problema, hoje não é mais, né? Então todo o entendimento de pergunta, de desejo, de questão, de problema, de dúvida, é local, no tempo e no espaço sociocultural. Então problemas compartilhados podem não ter respostas, podem ter várias respostas, até mesmo infinitas, conflitantes, né? E podem variar no tempo e na cultura. Essa é a visão humanista da matemática. Uma coisa importante que eu preciso falar com vocês. Todo mundo fala de matemática no cotidiano, tá certo? Será que matemática no cotidiano é a mesma coisa que matemática contextualizada? Vou perguntar para vocês aí que estão me assistindo, né? O pessoal tá falando aqui que a transmissão parou. Não tem problema, ela está sendo gravada, tá certo? Então vamos seguir adiante, tá tudo bem, ela vai estar no YouTube, se vai e volta, não se desanimem, tô na área, tá certo? Então olha só, quero perguntar para vocês o seguinte, o que vocês acham? Matemática no cotidiano é a mesma coisa que matemática contextualizada? O que vocês acham? Digam aí para mim. Hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô animado. Andei meio borocochô, mas rapaz, essa água aqui é danada. Ó, vamos lá. Então, ó. É a mesma coisa? Então, eu vou falar pra vocês. Eu defendo uma posição de que elas são bastante diferentes. E eu queria falar sobre isso, né? Então, eu preciso falar com vocês de o que é cotidiano. Isso é uma coisa curiosa. Eu vou compartilhar uma posição que eu espero que vocês percebam também dessa maneira, ou se não, na hora das perguntas, comecem a fazer as perguntas aí, porque já tem perguntas, tá bom? Então, olha só. Vejam, contexto, assim, cotidiano, todos nós tivemos, todos nós temos e todos nós teremos. Cientistas, advogados, artistas, estejam eles na cidade, na roça, nas redes sociais, no Brasil do século XVI, na Europa do século XIX e hoje no Sobral, tá certo? Cotidiano é algo que tem a ver com tempo, com espaço, com momento, com cultura, com indivíduo, com grupo, né? Na verdade, cotidianos são redes complexas de relações socioculturais históricas e que, de uma certa maneira, disputam espaço político e poder. O cotidiano urbano, o cotidiano rural, né? Eles, nas fronteiras entre o urbano e o rural, disputam espaço, disputa de poder político, econômico, social. Então, o cotidiano, de uma certa maneira, ele é muito maltratado pela escola, né? Eu sinto que a escola, quando ela fala cotidiano, ela trata cotidiano como se fosse um conceito atemporal, quer dizer, não tem tempo, cotidiano. Ele é despersonalizado, quer dizer, não tem a ver com as pessoas, é comum a todo mundo e parece que a conotação que se dá é em sentido mais utilitário da matemática. É como se falar assim, olha, a matemática tem que estar no cotidiano. E as pessoas entendem isso como, olha, você tem que fazer a matemática, né, do jeito nas coisas que você faz todo dia. Essa é a matemática das coisas que você faz todo dia. Como todos fizessem a mesma coisa todos os dias. Gente, o cotidiano
do cientista, o cotidiano do padeiro, o cotidiano são iguais? Pô. Então, parece que a gente fala de cotidiano como se fosse algo compartilhado por todos, a mesma perspectiva, a mesma rede de relações socioculturais. Isso é totalmente falso, tá certo? Então, a consideração de um único e despersonalizado cotidiano está alinhado em muito à percepção e à filosofia platônica da matemática. Porque na filosofia platônica da matemática, a matemática é uma só. Ela é externa à humanidade, ela é externa à cultura humana, só há uma matemática, é a matemática, né? Então, nessa percepção filosófica, entender que todos têm o mesmo cotidiano é algo muito confortável. É algo que casa muito bem. É Fred e Barney, Tom e Jerry. Tá certo? É uma dupla perfeita. O que eu defendo, e que é o ponto que eu quero trazer hoje na minha fala, por isso que tá vermelhinho aqui do lado, é matemática contextualizada, é matemática significada, seja por meio de práticas cotidianas ou não, tá? Então, eu posso significar a matemática, às vezes, entre aspas, dentro da própria matemática. Eu posso significar a matemática com uma prática da rua. Eu posso significar a matemática em uma prática escolar, em uma prática da universidade, em uma prática de um pequeno grupo. A questão não é qual deve ser a prática a ser feita ou qual matemática deve se tratar. O que a gente deve perceber é que é possível, ou seria desejável, nós buscarmos práticas capazes de trazer significado para o grupo com o qual nós estamos trabalhando. Eu, enquanto professor, pela matemática, eu quero conhecer o meu grupo e escolher o melhor caminho de significação da matemática que eu vou construir com o meu grupo. Vocês entendem? Isso é fundamental. Tá certo? Diálogo, olha, o professor Salsicha tá falando aqui uma coisa legal. O cotidiano e o contextualizado pode dialogar com o que é útil e o que é importante. Sem dúvida, né? Sem dúvida, né? É importante a gente perceber que o útil e o importante não é algo objetivo. É algo que é situado também pelo grupo de estudantes, pela escola, pelas circunstâncias do currículo. Isso é fundamental, tá certo? Não é uma decisão a priori absoluta, tá certo? Bom, quais são os perigos oferecidos pelo entendimento ingênuo de matemática contextualizada? Né? Entender ingenuamente a matemática contextualizada. Uma coisa que mais me incomoda é o seguinte, é a gente entender contextualização apenas como uma arquitetura de relações que é alcançável por meio das práticas mais diretas e comuns. Né? Isso, na minha forma de ver, em algum momento pode gerar frustrações, artificialidades, ou até mesmo promover conclusões simplistas e equivocadas, né, da inutilidade de alguns objetos matemáticos. Quer dizer, veja, muitos objetos matemáticos nasceram de práticas cotidianas fundamentais, do contar, do medir, né, o número, tá certo? Mas o número, tá, que nasce já na antiguidade, ele, por exemplo, no final do século XIX, ele é revisitado e reabordado de uma outra maneira, por meio de novos olhares,
de novos problemas, de novos desejos. Então isso é uma coisa que tem que ser considerada na contextualização em si, né? Quais são os desejos que estão em pauta, tá certo? Agora, ok, muitos objetos matemáticos nasceram de práticas comuns, mas há objetos matemáticos que nasceram de práticas mais avançadas, já dentro da própria matemática. Muito da matemática do século XVI em diante se encaixa nesse sentido, né? A álgebra das equações, o pensamento algébrico, né? A questão variacional do cálculo, né? Então tudo isso já começa, né? E já é construído em cima de outros objetos anteriormente. Então não é uma desconexão total do real do mundo. Eu não defendo isso, eu sou um fã do real, né, da contextualização concreta. O que eu quero dizer é que o real e o concreto ele não esgota toda a possibilidade, né, e o próprio perfil conceitual de todos os objetos matemáticos. Tá certo? Polinômios, matrizes, logaritmos, números complexos, tá certo? São exemplos de objetos que a gente não tropeça. Por exemplo, como a gente tropeça com uma fração, ou como a gente tropeça, né, com um número inteiro, por exemplo, na rua, quando a gente está andando. Outro dia eu tropecei num terço, tá certo? Na rua, né? Porque ele está tão presente nas coisas, né? Mas, por exemplo, eu certamente não tropecei com 3 mais 2i na rua, né? Até mesmo com uma equação do segundo grau. Veja, eu nunca precisei resolver uma equação do segundo grau fora da escola ou fora da universidade, sem estar resolvendo uma questão ou um problema dentro da universidade. Nunca. Nunca. Isso não quer dizer que ela não é importante, né? Isso quer dizer que a gente tem que rever, né, o posicionamento dela dentro do quadro teórico, né, e de encaminhamento das práticas matemáticas. Bom, vamos lá. Os perigos que circundam o entendimento ingênuo. Prosseguindo, eu pergunto a vocês o seguinte: quais são as práticas matemáticas comuns a quase todas as pessoas? Digam aí. Quais são as práticas matemáticas comuns? Se a gente quiser olhar o cotidiano como sendo um só, todo mundo compartilha o mesmo cotidiano, a mesma coisa. Se a gente quiser forçar essa barra, o que é falso, isso é falso, mas se a gente quiser forçar essa barra, quais seriam as práticas matemáticas que nós iríamos recorrer? Contar e medir, usadas em descrições, por exemplo, que se dão em torno das atividades de consumo. Se há algo que na sociedade capitalista, né, que nós estamos vivendo, né, em média no mundo inteiro, tá certo? São as atividades de consumo. Então, a matemática do consumo seria uma matemática presente no cotidiano. Mas basta a escola falar sobre isso, ou sobre essas atividades de consumo? Seria a matemática a ser ensinada apenas essa? Né? Portanto, veja, eu acho que a gente insistir na exclusividade do que é imediatamente assim, compartilhável, se a gente quiser insistir em fazer apenas o que é imediatamente comum e feito pelas pessoas, a gente pode acabar sobrevalorizando, tá certo, as práticas matemáticas descritivas em seus aspectos mais operacionais, né? E aí a gente acaba tendo uma matemática árida, né? Quer dizer, boa parte... Isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês, desaponta um pouco. Mas, gente, boa parte da matemática árida que nós fazemos e que a escola, né, está fazendo de modo geral, e que é alvo de tantas críticas por todo mundo, e da gente aqui, de todo mundo, né?
muitas vezes ela decorre das péssimas perguntas que nós fazemos, né? Das péssimas perguntas feitas pelos livros didáticos. Quer dizer, se as minhas perguntas forem: quais são as soluções da equação do segundo grau tal? Resolva a equação do segundo grau tal. Se eu apenas perguntar isso, vai ser difícil a gente praticar uma matemática na escola que não seja árida, tá certo? Isso é uma coisa importante. Então, o que eu quero dizer é, vamos lá, contextualizar um objeto ou um conceito matemático é significá-lo por meio de relações que se dão nos diferentes níveis práticos, teóricos, históricos, sociais e que os conectam a nós. Contextualizar é conectar os objetos matemáticos a nós. É trazê-los para perto de nós. Dar significado é trazer para perto. A proximidade é a significação. Tá certo? Bom, tá quase chegando na hora das perguntas. Queridos, perguntem aí, tá chegando na hora das perguntas. Olha, qual a diferença... Agora eu vou perguntar o seguinte, eu criei duas palavrinhas, entre contexto e enredo. Tá certo? O que eu vou chamar de contexto aqui na minha fala hoje é uma articulação mais profunda entre o ambiente social, cultural, histórico, que inclui também o abstrato, a intenção e o sentido das práticas matemáticas que perpassam o problema. Tá certo? Então, o contexto não é só se é um problema de futebol, se tem que medir o campo, se é algo de medida, se é algo de futebol, de esporte. Contexto não é isso. Contexto é se eu estou dentro de um problema que envolve uma argumentação que envolve algum tipo de comparação entre medidas, né? Dentro de algo que é conhecido culturalmente ou não. Isso é um contexto. É um contexto robusto. Se é uma questão ou um problema que envolve um campo de futebol, pode ser, futebol seria um enredo, né? Quer dizer, o enredo de um problema é meramente o conjunto de elementos periféricos que compõem a ambientação do problema. Então, se eu estou fazendo um problema de esportes, se eu estou... é uma obra, eu estou medindo... quero botar rodapé. Isso é um enredo. Então, a gente não pode confundir enredo com contexto. Porque a gente vive ainda uma forçação de barra. Olha, tem que contextualizar todas as questões. E eu acho que é importante. Eu acho que contextualização ela faz parte. Tá certo? Às vezes pegar um certo tipo de problema que é meramente operacional pode ser interessante ao professor que busca desenvolver algo meramente operacional. Se o momento dele é um momento de discussão pontual sobre o operacional, eu não vejo problema de, naquele momento, utilizar algo pontual para tratar algo específico. Agora, é importante que nós saibamos também entender como que esses objetos matemáticos podem se conectar com os problemas de uma forma mais ampla quando isso for possível. Isso é desejável, tá certo? Então, mas o que eu vinha falando é o seguinte. Forçou-se uma barra tão grande para tudo ser contextualizado que quando chegava numa questão de algo que não era tão facilmente contextualizável, né, um polinômio, ou uma matriz, ou um número complexo, aí surgem aberrações do tipo: olha, Maria estava andando quando ela viu um pedaço de papel no chão. Tá certo? Maria pegou, abriu o papel e quando ela leu, um exercício de polinômios. Tá certo? Vamos ajudar Maria a resolvê-lo? Então você achar, por exemplo, que isso é uma contextualização, é o fim da picada.
tá certo? É o fim da picada. Isso é um enredo chulo e tolo. É um pretexto. É uma pretextualização. Tá? Então, se a gente quer falar de contexto, vamos falar de contexto real, profundo, complexo. Tá certo? Vamos falar sobre isso. Então, é o que eu estou falando. Alguns enredos, eles são criados na forçação de barra. Tá certo? E são pretextos da eventual aplicação de algo que foi proposto pela escola ou pela universidade. Tá certo? A gente tem que fugir disso. Tá? Então, a gente forçar uma barra para toda questão ter um enredo, isso é bobagem. Tá certo? Quando possível ter um contexto, eu acho muito legal. Esse contexto pode ser um contexto ligando ao concreto, à vida cultural, à vida prática, ao chão, mas pode ser um contexto teórico. Eu posso contextualizar algo teoricamente, tá certo? Dentro da matemática. Esse contexto, ele não precisa ser extra-matemático, necessariamente, tá certo? Bom, então, exemplos disso, olha só que loucura. Essa foi uma questão que eu tirei da internet, que é assim, numa partida de futebol, um jogador bateu uma falta. A trajetória da bola pode ser descrita pelo gráfico da função f, vou até pegar aqui, f de 0, sair aqui. Deixa eu vou sair de cena para vocês conseguirem ver. Vou sair aqui, ó. Então, ó, numa partida de futebol, um jogador bateu uma falta. A trajetória da bola pode ser descrita pelo gráfico da função f, que está definida no intervalo 0,3, assume valores em r+, definida algebricamente por f de x igual a menos 2x2 mais 6x, sendo f de x a altura atingida pela bola e x o seu deslocamento horizontal. Nesse caso, a medida máxima da altura atingida pela bola em metros é... Olha, cara, a primeira coisa quando eu leio isso, quem lê isso acha que isso é um contexto. Quem vê isso acha que essa questão ela é contextualizada. Gente, isso é uma farsa. Primeiro, de onde veio essa função quadrática que está aqui em cima? Já faz sentido alguém conhecer a trajetória, a função quadrática, cujo gráfico é a parábola que dá a trajetória da bola? Isso faz sentido? Isso é algo conhecido pela gente? É conhecido por alguém quando vai dar um chute numa bola? E aí eu dou essa função e pergunto a medida máxima da altura? Convenhamos, o que eu estou fazendo é... Caro estudante, por gentileza, aplique a fórmula da ordenada do vértice da parábola. Isso não é uma contextualização, isso é uma farsa. O tanto é uma farsa, veja, que para alguém descobrir ou tentar aproximar essa função quadrática, precisaria conhecer a posição da bola em 3 pontos. Porque toda função quadrática é ax2 mais bx mais c, o a diferente de zero. Então você tem 3 parâmetros, a, b e c, que você vai determinar por 3 medidas. Tá certo? Você vai dar um sistema. Então você tem que conhecer a posição da bola em 3 lugares. Normalmente um lugar é onde a bola estava quando partiu, é um lugar que ela está no chão. O outro lugar é quando a bola bate no chão pela primeira vez. Mas o terceiro ponto, a bola vai estar no ar. Ou seja, eu teria de saber a altura da bola em algum ponto para obter essa função. Mas, gente, se eu estou dando essa função para pedir a altura da bola, eu estou roubando. Para eu ter essa função, eu preciso saber calcular a altura da bola em algum ponto. Então isso é uma farsa. É uma farsa mesmo. Tá? Veja, eu já fiz isso. Muitos de vocês eu tenho certeza que já fizeram isso também. Não foi por mal. Não é pensando, vou enganar meu aluno. Mas nós precisamos fazer uma autocrítica. E isso não é um contexto. Isso é uma forçação de barra para você usar a fórmula lá do vértice que você acabou de dar 15 minutos atrás. Tá certo? Vejam,
Essa questão, isso eu tirei de uma publicação no Facebook há anos atrás. Acho que foi uma questão da OBMEP de 2014. Olha isso. Após lançar 2014 vezes uma moeda, Antônio contou 997 caras. Continuando a lançar a moeda, quantas caras seguidas ele deverá obter para que o número de caras fique igual à metade do número total de lançamentos? Aí o garoto colocou lá F, Antônio precisa de um psiquiatra. Gente, o menino que escreveu isso daí acertou a questão. Deveria ganhar 1000 pontos. Por quê? Você pensar numa questão, né, com esse tipo de enredo chulo, tá certo? Chulo, né? Alguém lançar uma moeda 2014 vezes só porque o ano em que a prova foi aplicada foi 2014, é dose para leão. Queridos, com todo respeito aos colegas, que eu sei que são colegas muito competentes, mas essa questão aí, pelo amor de Deus, tá certo? Perguntas! Chegou na hora das perguntas. Lucimar Silva. Lucimar Silva. Eu quero dar um beijo especial na Lucimar, que ficou dodói recentemente, mas já está tinindo e trincando, bonitona nessa foto. Olha aí, ó, a Lucimar arrasando. Beijo, Lucimar. Melhoras pra você. Fique bem, boa recuperação. A cada aula me convenço mais de que nada sei. Olha só, que nada. A gente sabe um monte de coisa. A gente está aí aprendendo junto. A gente nunca vai saber muito, gente. A gente vai aprender uns com os outros sempre. Não tem essa, né? Então, a Maria Andrade está perguntando aqui, professor, é muito recorrente encontrarmos problemas que fantasiam um contexto e apresentam dados sem coerência, e principalmente em questões de concurso e no Enem. Certamente, isso é um hábito, porque o contexto, né, que a gente entende, tá, é algo tratado como um enredo. As pessoas, muitas vezes, quando a gente fala que a matemática deveria ser contextualizada, seja num problema mais do dia a dia, seja no problema teórico da matemática, a contextualização ela pode ser feita não apenas na prática mais imediata, ela pode ser feita em vários níveis, inclusive em níveis mais abstratos. Eu posso fazer uma contextualização teórica. Então, no Enem, Maria, quando você pergunta, há lá eixos cognitivos no Enem. Se você olhar a matriz do Enem, você vai perceber que são 7 competências, né? Cada competência ela é dividida, tem 4, 5 habilidades em média por competência. E nessas competências, as habilidades elas têm eixos cognitivos que são chamados. Um dos eixos é resolução de problema, outro eixo é argumentação, outro eixo é intervenção na realidade. Então eu entendo esses posicionamentos como contextos gerais do problema. Não é o enredo. O que você está falando que são fantasias, e eu concordo com você, como esse exemplo agora que eu mostrei aí do item da OBMEP, né, o menino lançando a moeda 2014 vezes, né, uma tolice. Né? Então, isso é um enredo fantasioso. O problema matemático, se você olhar a questão matemática, é muito interessante. É bem produzida, tá certo? Mas eu digo, o enredo é frágil. Então você poderia colocar o mesmo problema. Às vezes você está numa fábrica que produz camisas de cores diferentes, brancas e pretas, tá certo? Por exemplo. E aí você fala que você produziu 2014 camisas, né? E só 997 foram brancas, né? Se a empresa quiser, a fábrica quiser agora produzir só camisa branca até alcançar um número igual, como proceder? Isso faria muito mais sentido,
né? Envolveria muito mais, porque qual é, veja, qual é a questão, Maria, do contexto? O contexto, ele é interessante para envolver o aluno, para trazê-lo mais perto do problema. Quer dizer, o contexto não é algo para concorrer, é algo para aproximar o estudante do problema matemático. Então, muitos matemáticos, eles acham que a contextualização é uma coisa nociva, porque às vezes o estudante não entende o contexto, e isso prejudica o pensamento matemático. Eu já penso que essa tradução do contexto para o matemático é matemática também. Então é uma questão filosófica. Quer dizer, a matemática é só o objeto isolado ou é a conexão expandida com o problema? Sacou? Olha, o Marquinhos está perguntando aqui o seguinte: existe diferença entre contextualização no ensino fundamental e a contextualização no ensino médio? Nos objetivos de sua utilização em cada nível? Queria que falasse um pouco disso, se possível. Pô, Marquinhos, arrasou na pergunta, rapaz. Olha, eu vejo, sim, muita diferença. Eu percebo, por exemplo, que a contextualização no ensino médio ela pode ganhar muito mais força quando a gente busca outras disciplinas, né? Particularmente como a física, a química, né? A geografia. Né? Já quando você está no Fundamental 2, isso é possível, mas eu acho que alguns objetos mais fundamentais ainda estão sendo construídos. Dá para fazer isso também, e eu acho inclusive muito interessante, mas acaba sendo um pouco mais inibido. Eu acho que no ensino médio você tem muito mais potencial para poder expandir de maneira assim, transversal, né? Transdisciplinar. Né? No fundamental, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se você olhar, Marquinhos, a Base Nacional Curricular Comum do ensino fundamental e olhar a Base Nacional do ensino médio, você vai ver água e óleo. As duas bases nacionais curriculares comuns são totalmente diferentes. Né? O mapeamento no ensino fundamental é muito mais rígido, é muito mais, né? Muito mais intenso. Já na BNCC do médio é muito mais soft, tá certo? Então, sim, eu vejo muita diferença nisso. Agora, por outro lado, eu acho que seria muito interessante e importante no ensino fundamental a gente tentar contextualizar dentro do possível entre diferentes disciplinas. Eu acho algo terrível a gente ter essa fragmentação tão brutal no ensino fundamental. E a Base Nacional Curricular Comum ela vem acirrar a fragmentação. Né? São 1.567 habilidades na Base Nacional Curricular Comum no ensino fundamental. Se você contar todas, 1.567 habilidades. Né? A pedagogia por competências e habilidades ela vem para combater a fragmentação e está indo no sentido oposto. Tá certo? Valeu pela pergunta, Marquinhos. Vamos lá, deixa eu ver. Então acho que é isso. A Daniele Bruno falou uma coisa legal aqui. Algumas contextualizações atrapalham até no raciocínio de resolução. Então veja, Dani, isso é uma coisa importante que você está falando. Veja bem uma coisa. Por vezes, a contextualização ela faz parte do problema. Então, às vezes, eu, por exemplo, olha só, eu vou dar um exemplo tolo e simples. Tá? Assim, 15 dividido por 3 esse é um problema. Ou eu posso falar, eu tenho 15 bombons e eu quero dividir esses 15 bombons igualmente por 3 pessoas. Quantos bombons cada pessoa deve receber? Então, foi apresentado dentro de uma contextualização seca e árida, interna matemática pura. Eu estou pedindo uma conta, tá certo? É algo totalmente pontual no operacional. Já quando eu coloco
um problema como o outro dos bombons, o estudante, pelo problema, ele tem que entender que ele deve calcular o quociente entre 15 e 3. Então, aí tem a ver com o significado da operação. Então há um foco muito maior no significado da operação nesse último problema dos bombons. E muito menos no primeiro que eu falei. Então tudo tem a ver com o objetivo do professor. Não é uma questão absoluta de que o contexto atrapalha ou ajuda. Que o correto é ele aprender sem contexto e depois aplicar. A gente tem que entender que o contexto pode ser parte do problema. O contexto é parte da matemática, né? A situação, a relação dos objetos matemáticos com um problema mais real faz parte da matemática também, tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, obrigado pelas perguntas, vamos prosseguir, daqui a pouco eu volto, continuem a fazer as perguntas aí, vamos lá, vamos seguir. Então, olha, bebendo água na matemática humanista, canequinha aqui, vamos lá. Na filosofia platônica, voltando para o platônico, é o que eu estava falando aí. O pessoal está falando que contextualização atrapalha. Muitas vezes é como se a contextualização ela fosse um obstáculo entre o estudante que está aqui embaixo, tem um casal de estudantes ali embaixo, tá vendo ali, ó? Um casal de estudantes. É como se o problema fosse um obstáculo, né, para ele chegar no mundo matemático. A contextualização atrapalha, né? Ou seja, o problema seria quase que uma conexão com o mundo matemático ideal. Então, na percepção platônica, o problema é um ponto de conexão, aonde, quando você vai para o mundo da matemática, você transcende, e quando você volta do mundo da matemática, você adapta. Essa é a visão platônica tradicional. Então eu vou colocar um problema para vocês aqui, para a gente pensar junto. Esse é um tipo de problema muito comum, considerado na escola. Muito comum mesmo, tá certo? Muito comum mesmo. Olha só, João possui um terreno quadrado, cujos lados medem 500 metros. Ele deseja colocar uma cerca ao longo de uma das diagonais do terreno. Quantos metros de cerca João deve comprar? Então, aquela pergunta da Maria Andrade, que ela fez há pouco, da fantasia, Jesus amado, botar uma cerca ao longo da diagonal, gente, que absurdo. Mas, enfim, é isso. Isso é um problema real. Isso aqui tá na escola. Isso aparece lá. Então, quando a escola apresenta isso, João possui um terreno quadrado. Olha isso. Tá certo? Então, o que a escola espera? O que é esperado do estudante? Ele vai aplicar o teorema de Pitágoras, ele vai concluir 500 raiz de 2 metros. Fim. Parabéns, você acertou. Fim. E acabou o problema. Então, a escola para aí. Ela conecta. Você tem um modelo matemático, que é esse quadrado. Esse quadrado modela a forma do terreno. Você usa uma ferramenta matemática, obtém 500 raiz de 2 e fim. Não é isso ou não? Tá certo? Mas as pessoas não percebem que a pergunta que foi feita não foi qual é o comprimento da diagonal. Não foi essa a pergunta. Foi. A pergunta feita é: qual é o comprimento da diagonal? É essa? Não. A pergunta é: quantos metros de cerca João deve comprar? Gente, o que a gente deve levar em consideração? Claro, faz o teorema de Pitágoras, tudo mais. 500 raiz de 2, mas o que eu não posso perder de vista
Eu sou hábil na colocação de cercas, quer dizer, o João, ele é bom de botar cerca, porque se ele for um profissional na arte da colocação de cercas, será que vai ter muita perda de material? Certamente não. Se ele for um bom colocador de cercas, ele não vai perder muito material. Mas, gente, se eu colocar uma cerca, eu não tenho nenhum talento para colocar cercas. Nunca botei uma cerca na minha vida. Tá? Então, se eu comprar 500 raiz de 2, pô, a cerca vai ficar esticada a beça. Isso aí, eu tenho que contar perda. O terreno é plano? Isso é uma pergunta, gente. Né? O terreno é plano? Será que ele tem variações de altura? Essa minha cerca, ela vai fazer assim? Isso vai afetar no comprimento, tá certo? Então, na verdade, o 500 raiz de 2 é uma aproximação do real. E a gente na escola, a gente trata o raiz de 2 como se fosse a resposta exata. Não, 500 raiz de 2 é a resposta perfeita, a resposta exata. Gente, 500 raiz de 2 é a resposta do modelo. Ela não é exata. Ela é exata no modelo, não exata no problema. Vocês entendem a diferença? É que a gente confunde o problema com o trato apenas com o modelo. Infelizmente, a escola está entendendo o problema apenas como João e o Teorema de Pitágoras. Esse é o problema para a escola. E a gente trata a 500 raiz de 2 como um número perfeito, a ser aproximado por números racionais. Uma ova! Os números racionais são os reais. 500 raiz de 2 é que é uma aproximação do que eu devo fazer. Tá certo? É tudo o contrário. Então, por exemplo, se eu sou um péssimo colocador de cercas, eu vou comprar 1000 metros de cerca. Eu vou arredondar a raiz de 2 para 2. Já um cara que é craque na arte de colocar cercas, ele vai arredondar raiz de 2 para 1,5. Mas nunca vai arredondar para menos. Concordam? Faz sentido isso que eu estou falando? Então, é algo que é bastante considerado quando a gente fala em resolução de problemas em matemática, são os 4 passos de Polya. Né? Então o Polya, ele coloca 4 etapas quando alguém vai se colocar diante de um problema. Uma primeira etapa seria compreender o problema, uma segunda etapa seria ter uma estratégia para pensar, né, planejar, né, como resolver o problema. Uma terceira etapa, que seria a execução, resolver o problema de acordo com o planejamento. E aí, por fim, pegar a solução alcançada e validar, né? Revisitar essa solução, ver se ela realmente faz sentido, se ela está correta, etc. Volta ao início e vê se faz sentido. Então essas seriam as 4 passos, né? Os 4 passos do Polya. Tá certo? Eu queria... em 2012, eu escrevi um artigo no qual eu faço uma revisão humanista das fases do Polya. E essa revisão humanista seria, grosso modo, o quê? Em vez de ver como que um indivíduo se coloca diante de um problema, eu estou propondo como um grupo, como que um professor diante de um grupo, ou um grupo social, ou um grupo sociocultural, como ele se mobiliza em torno de um problema para resolvê-lo, tá certo? Deixa eu falar com vocês sobre isso. São 4 etapas também, tá certo? Então, nessa revisão do Polya,
eu chamei o primeiro passo de fagulha. Então, calma, o que é a fagulha? A fagulha é algo no problema que dispara o interesse das pessoas, que mobiliza, que envolve, que seduz, que causa o desejo das pessoas em resolverem aquele problema, né? Então, as pessoas desejam resolver. Então, a fagulha é aquele ponto a ser vencido, o agente mobilizador do interesse. Fagulha, puf, é o que atiça o fogo, inicia o fogaréu, tá certo? Aí, depois que esse interesse é despertado, aí viria aquelas duas primeiras fases, passos do Polya, que é a compreensão do problema e o planejamento, né? Então, quando você bola uma estratégia, o ato da modelagem, depois que você é mobilizado, você quer resolver um problema e você busca modelar esse problema matematicamente, né? Então, esse ato eu chamo de modelagem. A passagem da mobilização para um modelo, eu chamo de modelagem. Aí, depois do modelo, eu desço e eu resolvo por meio da técnica, né? Eu resolvo a técnica matemática, o operacional matemático, ele resolve esse meu modelo e aponta uma solução candidata. Essa solução candidata seria a solução do modelo. Seria, no caso do terreno, que eu falei há pouco, seria o 500 raiz de 2. Aquele 500 raiz de 2, quando eu uso o teorema de Pitágoras, o 500 raiz de 2 é a solução candidata. Tá certo? Bom, aí quando eu tenho a solução candidata, que é aquela que o modelo me fornece, eu preciso ver se essa solução, como ela se relaciona com o meu desejo. Não é apenas uma questão de voltar ao início e validá-la. É voltar ao problema e ver se dentro das condições do problema, se aquilo é aceitável, se aquilo é suficiente. Então, por exemplo, 500 raiz de 2 é a solução do modelo, é a solução candidata. Mas ela não vai ser a minha solução eleita. Se fosse o Matias, a minha solução eleita seria 1000 metros. Quer dizer, depois que eu vejo que 500 raiz de 2 é uma boa aproximação, e eu vejo a minha inabilidade de colocar cercas, e eu junto as duas coisas, a minha solução eleita é 1000 metros de cerca. Já para um outro colega que é craque em colocar cercas, um colocador de cercas profissional, ele vai pegar o 500 raiz de 2 e vai tratar a raiz de 2 como 1,5, por exemplo. Tá certo? E ele vai fazer as contas. Tá certo? Ops. Então, e aí é isso. E aí depois que eu percebo todo esse trabalho que eu fiz e eu volto à fagulha, isso é uma coisa interessante, porque eu penso, caramba, mas isso tudo que eu fiz funciona se o terreno for plano. E se o terreno não for plano? Pronto, é outro problema. E aí eu construo um outro modelo. Faço uma outra solução. Tem uma nova solução eleita. Eu volto. Então, cada vez que eu dou uma volta nesse círculo, eu posso mudar o problema. Eu posso perceber que esse problema tem questões que têm que ser aprimoradas para poder tornar a minha solução mais fiel. A questão da fidelidade da minha solução. Isso é fundamental. Então, eu tenho 4 etapas e 4 passagens. Fagulha, modelo, solução candidata, solução eleita, e a modelagem, a técnica para resolver,
Depois a solução eleita, que é quando eu passo da solução candidata e para mim é um crivo sociocultural, ok, é suficiente, ok. Eu elejo a minha solução e quando eu volto para a fagulha, eu posso repensar o problema. Agora, o que acontece na universidade? Que é o que estão perguntando. Na universidade, a gente fica só ali, ó. O problema que eu mostrei antes do terreno quadrado, a gente fica só nessa parte, só na técnica. A gente despreza o que vem antes do modelo e a gente despreza o que vem depois. A gente pega a equação diferencial, a gente vê o método de resolução. A solução é essa. Acabou. A gente pega o teorema de Pitágoras, 500 raiz de 2. Acabou. A solução eleita é sempre a candidata. Isso é o fim da picada. Não sei se vocês concordam comigo, mas esse é o meu posicionamento. Agora na escola a gente está começando a falar de modelagem, que é a etapa 1 ali. A passagem da fagulha para o modelo. Isso agora a gente está começando a falar mais. Mas ainda a parte 3 e 4, que é discutir solução, a suficiência da solução, as características da solução e revisitar o problema circularmente, isso a gente não faz nem na escola e nem na universidade. Tá certo? Isso é o fim da picada! Hora de beber água na caneca. Aí, ó. Eu tava pensando em vender canecas de matemático humanista, mas eu não irei. Eu sou um chato, né não? Então, vamos lá. Então, como é que a filosofia humanista da matemática agora vê o caos da história? Já tô chegando nas perguntas de novo. Tô chegando nas perguntas. Aqui, ó. É que na hora que você pensa um problema e você vai para a cultura humana num país como o Brasil, que tem urbano, tem rural, tá? Tem quente, tem frio, tem referências socioculturais completamente distintas de um lugar para o outro. Quando você faz isso, você vai ver que esse círculo aqui, ele tá em vários lugares diferentes para o mesmo problema. E são círculos diferentes para o mesmo problema, em lugares diferentes. Veja. E aí, sabe o que acontece? Há entre essas técnicas de resolução, entre essas estratégias de resolução, há movimentos e interferências sociopolíticas. Se você for numa fronteira urbana e rural, você vai ver que o jeito de resolver um problema... Vamos pegar um agricultor ou um agrimensor. Ele tem um certo problema numa região de fronteira urbana. A indústria vai ter certas referências. Às vezes, as estratégias que esse agrimensor, esse agricultor, aprendeu com o pai, com o avô, são outras referências. Então você começa a ver que entre as diferentes estratégias de resolução de problema, há política, há jogo de poder social, de supremacia, entendeu? Da matemática formal sobre outras matemáticas informais. Há fronteiras entre grupos, tempos, matemáticas diferentes. Isso é profundo, tá certo? Resolução de problemas na escola e na universidade. A galera que está me assistindo agora e que está na universidade ou que está na escola, vocês vão concordar comigo. Quase sempre a resolução de problemas, ela sempre se dá após a apresentação do conteúdo, como aplicação ou exercício de fixação. É difícil um problema vir antes,
como uma fagulha, um problema que vem para significar, para motivar, para perturbar os estudantes e deixar aquela pulga atrás da orelha quando você definir um objeto matemático, ou você construir um objeto matemático. Aí os estudantes, agora isso faz sentido para mim? Faz sentido por quê? Porque antes havia um problema. Então a gente tem que falar de problema antes também. Os PCNs, que são documentos, prescrições curriculares de 20 anos atrás, já falavam sobre isso. Tá certo? Então a gente na escola só aceita a resolução que os estudantes eles podem fazer como quiserem, desde que seja uma das maneiras feitas pela escola, combinada na escola. Os alunos repetem, né? Isso é uma coisa ruim, né? A gente desconsidera o que vem antes do modelo, que é o pré-formal, a pré-modelagem, a rua, né? Isso a gente despreza, né? A gente desconsidera recurso tecnológico, a gente não usa. É incrível, a gente não usa. A gente usa régua, usa esquadro, transferidor, mas não pode usar o GeoGebra, porque aí tá roubando. Não pode usar calculadora. Oi? Tá certo? A gente desconsidera as etapas posteriores à obtenção da solução do problema. Quer dizer, a gente não vê o que é suficiente, tá certo? A gente não pensa sobre isso. Tem uma solução? Próximo exercício! É ou não é? Não há revisitações ou abordagens circulares do problema. Depois que a gente resolve, a gente vai embora. A solução na matemática clássica é um adeus. Na matemática humanista é oi, vamos começar de novo? A solução, ela serve não apenas para você resolver uma questão, mas é sim para te encerrar uma percepção daquele processo, durante o qual você pode ter novas percepções e expandir o seu problema. Pensem sobre isso. Soluções não são pontos de chegada apenas, podem ser pontos de partida. Bom, e no livro didático? Como é que os problemas são apresentados nos livros didáticos, nos materiais de apoio didático? Como eles são feitos? Então eu vou colocar aqui o seguinte. Digamos que você que está me assistindo seja professor de matemática, e aí você tem um livro didático que você usa. Pode ser uma apostila, pode ser enfim, um material oficial que você usa com a sua turma, se houver. Aí tem o capítulo 1 é um assunto, o capítulo 2 é outro, capítulo 3 é outro. Aí digamos que você tenha feito uma seleção, que você criou uma unidade temática. Você construiu uma unidade temática, unidade X, para trabalhar com a sua turma, né? Então, essa unidade X, ela tem uma seção de um capítulo, uma seção de outro, de outro, de outro, de outro, de outro. Ela tem esse trabalho, esse planejamento, pode ser um planejamento do bimestre, tá certo? Então, ele é composto de várias seções, vários momentos parciais. Então, eu posso ter problemas, por exemplo, dentro de cada seção dessa, problemas locais, dentro de cada seção. Esses problemas, eles buscam agir sobre aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados naquela seção. São problemas pontiagudos, exercícios mais estreitos, mais finos. Tá certo? Mas eu posso também, em sessões mais avançadas, eu posso percorrer as sessões anteriores inteiras. Por exemplo, na sessão 2, eu posso criar um problema que envolve sessão 2 e sessão 1. Na sessão 3, eu posso criar um problema que envolve 3, 2 e 1. Ou seja, é possível eu ter problemas que fazem uma revisão ou que faz uma integração entre o que foi visto e o que está sendo visto. Então você pode ter uma estratégia de espiralada, você fazer um espiral,
você volta para trás para resgatar e articular com o que você está fazendo. Então essa é uma boa estratégia. Esse tipo de problema é mais largo, contextualização mais larga. Aqueles internos na sessão, às vezes, tendem a ser mais finos. Podem ser contextualizados, mas tendem a ser mais finos. Esses problemas mais articulados, mais espiralados, eles normalmente oferecem maior capacidade de contextualização. E eu posso pensar o contrário, eu posso pensar para frente, eu posso criar um problema na sessão 3, mas que chama problema de projeção, que eu quero propor reflexões preliminares acerca de conteúdos que eu irei trabalhar. Ou seja, eu posso pensar num problema no capítulo 3 que vai generalizar algo que vai acontecer no 4, no 5, no 6. Então, quer dizer, é uma arquitetura, uma engenharia didática. O problema como um planejamento didático, né? Se você pegar o livro do Rudin ou o livro do Bartol de análise real, você vai ver que esses livros de análise fazem esse tipo de problema de projeção. O livro do Elon não. Tudo é local. Todos são locais, por exemplo. Essa é uma característica do Elon como autor, né? Já o livro do Rudin, não. Ele tem problemas de projeção. E o Bartol também. Exemplos, por exemplo. Tá certo? Então, uma coisa interessante, eu vejo a Angel. A Angel, hora ou outra, ela tá fazendo projetos aí, eu vejo vocês fazendo projetos na rua, na escola, muito legal. A Lucimar também. Lucimar, eu vejo a Lucimar toda hora dando um show em sala e tudo mais, usando projetos, né? Projetos, eles são ótimos para romper a fragmentação. Quer dizer, você pode imaginar um projeto transversal para quebrar o livro inteiro. Quer dizer, você propõe algo para articular diversos conteúdos diferentes, para quebrar as jaulas, quebrar as gaiolas da matemática, tá certo? Então, projetos transversais mesmo. Eu posso pegar problemas que buscam articular diferentes conteúdos matemáticos, né, em contextos diferentes, interdisciplinares, transdisciplinares, né? Por exemplo, uma ótima ideia de fazer isso é você recorrer a ideias fundamentais da matemática, como a proporcionalidade, por exemplo. Então você pode, semelhança de triângulos, razões trigonométricas, regra de 3, funções lineares, capitalização a juros simples, variação de funções afins, progressões aritméticas. São conteúdos matemáticos completamente distintos, mas todos eles são releituras estreitamente próximas do conceito de proporcionalidade. Então, se você focar na proporcionalidade, você consegue quebrar os capítulos de um livro. Quebrem os capítulos dos livros de vocês. Seja o livro aberto ou fechado. Quebrem tudo, tá certo? Livros enclausurados é a última coisa que nós precisamos, tá certo? Hoje eu tô com a gota, eu falei, né? Perguntas! Chegou a hora da pergunta. Quando chega a pergunta eu adoro, cara, porque eu tenho sempre a sensação de que eu tô sendo um chato de galochas. Então vamos à pergunta. Aí. Caramba, nossa, tem um monte de coisa. Essa foi... O Luciano, olha aí, ó. Hoje estou com vontade de jogar 2019 vezes uma moeda. Arrasou, Lu. Arrasou, Lu. Então, aí, ó. Tiago, arrasou aí. Vamos lá. Tiago mandando brasa na Strata ali. Stratocaster mandando brasa ali, ó.
na guitarra, solução eleita, vou usar essa expressão, curti, legal. É isso aí. Quer dizer, a gente tem que entender que quando a gente resolve um modelo matemático, na verdade, essa solução ela é candidata. Porque eu vou ter que pegar essa solução e cair no mundo real. Cara, imagina só o tio Matias chegando na loja de ferragens que vende cercas e falando, moço, o negócio é o seguinte, você pode me dar 500 raiz de 2 metros de cerca? Imagina, eu chegando pro rapaz e falando, moço, me dá 500 raiz de 2 metros de cerca? Isso não faz o menor sentido? Então não tem como essa ser a solução eleita. Ela é uma solução candidata. Só que eu vou pegá-la como referência e aí eu vou me incluir na história. Incluir o meio que lançou o problema. É ele que elege a solução, não é o modelo. Vamos colocar a matemática no seu devido lugar. Quem manda é a gente, pô! Que história é essa? De que a solução do modelo é a solução que a gente vai usar. É a gente que manda nessa história. Vamos botar a tal da matemática no seu devido lugar. Por favor, hein? Por favor. Vamos lá. Outra pergunta do Thiago, Léo. Na sua opinião, as instituições de nível superior preparam os docentes para a contextualização matemática em sala de aula? Ou isso deve partir do docente após a sua formação? Pô, Thiago, eu vou te falar, eu concordo com você. Eu acho que são as duas coisas, tá? Só que, assim, eu acho que a universidade deveria preparar os estudantes a ter uma visão mais complexa da matemática. Porque a verdade é que nós vemos a matemática de uma maneira extremamente banal. Quando eu falo banal, eu não falo simples, eu não falo fácil, eu falo como um mero conjunto de ferramentas abstratas, entendeu? Isso é uma coisa banal demais, né? Então, eu acho que a gente tem que tratar a contextualização, o entendimento do que é contextualização, do que é um contexto prático, direto, imediato, do que é um contexto mais teórico. A gente tem que discutir isso. Senão a gente vai estar a refém dessas baboseiras que inventam por aí. Tá certo? E se eu acho que isso deve partir do docente, eu acho que o docente deve estar aberto a fazer essas coisas. Mas a universidade deveria puxar isso, né? E eu acho que o estudante do curso de licenciatura ou o futuro professor também está aberto a isso. Isso é importante. Eu acho que sim. Né? O Ricardo falou assim, aquele problema da fazenda que botou assim, é um clássico. Também tem a versão do carro e moto no estacionamento, onde o cara conta pneus. Pois é, tá certo? Quer dizer, ok, são problemas que eu acho que, ok, eles oferecem um desafio matemático, né? Mas é um enredo chulo, entendeu? Tem gente que gosta, acha divertido, entendeu? Tem gente que gosta de quebra-cuca, de quebra-cabeça, de matemática, com esses problemas bobos, entendeu? Assim, eu sou um cara, eu não gosto tanto disso. Então, eu não acho que isso que eu esteja falando, vocês devam agora tomar como eu estivesse falando o que eu acho como deve ser, como é o correto. Não, acho que cada um vê do seu jeito, cada um curte as suas coisas, entendeu? Quem curtir pneu, quem curtir 500 raiz de 2, manda ver. O que eu acho só é que eu gosto de me sentir incluído na história. Tá certo? Eu gosto mesmo. A Maria Andrade, legal, obrigado, Maria, valeu. Valeu, galera, tá curtindo aqui. Lu, obrigado, queridão, valeu aí pelo problema. A Dani tá falando aqui que ela é a favor da contextualização. É isso aí, eu acho importante. Não só a favor da contextualização, como a favor da discussão, né, sobre o que é, né, isso. Olha aí, rapaz, o Luciano Lima é o Santinho, rapaz, o Luciano Santinho, colegão, aí, amigão.
Porra, eu nunca ia saber que o Santinho, que você era o santo, rapaz. Obrigado pela presença, Lu. Valeu aí, amigão. O Thiago tá falando aqui, perfeito. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos então seguir. Tá chegando já no fim do programa. Pô, vocês estão gostando do programa hoje ou não? Tá divertido, não tá? Hoje eu tô bem animado. Eu tava meio borocochô nos últimos programas. Eu andei meio adoentado, meio gripado. Semana passada, eu até fiz uma reprise lá daquela palestra da licenciatura, que eu fiquei meio adoentado, e aí eu não consegui preparar a apresentação. Aí eu tive que fazer uma reprise. Tá certo? Então vamos lá, então. Eu vou voltar para aquele problema da bola de futebol, que o jogador bate uma falta. Na palestra de abertura de estreia da Matemática Humanista, ela tá disponível no canal do YouTube, tá certo? Vocês podem dar uma olhadinha lá. Eu fiz uma experiência muito interessante com esse problema. Na verdade, eu falei que isso aí é uma farsa, né? Você dá a função quadrática, é o fim da picada. Muito mais interessante seria, por exemplo, pegar uma bola, filmar alguém chutando uma bola, filmar a trajetória da bola e usar, às vezes, um software para poder aproximar a trajetória. Então eu fiz isso naquela palestra de estreia da Matemática Humanista. Eu chamo vocês a reverem lá, mas eu vou rapidamente passar. O que eu fiz foi, eu peguei uma bola, eu fui aqui embaixo na minha casa e peguei uma bola, botei ela no chão, lancei a bola para cima, né? E aí eu registrei 3 momentos, deixa eu sair aqui da frente, 3 momentos em que a bola ela tá no chão, depois ela tá no ar, depois ela tá no chão de novo. Então são 3 momentos, tá? Então eu registrei esses 3 momentos, aí eu peguei uma trena, tá vendo ali do ladinho, ali no quadro com o número 1, bem no meu pé, ó, tem um segmento amarelo, ali ficando mais escuro, mais amarelinho, mais forte, tá vendo ali, ó? Esse segmento amarelo foi uma trena de 1 metro que eu estiquei, tá? Para poder registrar a essa distância o que seria 1 metro, tá certo? E aí eu botei no GeoGebra, tá certo? Tirei várias fotos da bola no ar e coloquei no GeoGebra e coloquei um conjunto de eixos coordenados. Eu filmei frontalmente, tá certo? E coloquei um sistema de eixos coordenados, tá certo? Onde a unidade dos eixos é 1 metro. Coincide com aquela barrinha amarela que eu mostrei. E aí eu mostrei depois que eu obtive uma função candidata, né? Uma função candidata para aproximar a trajetória da bola. Quer dizer, o gráfico da função aproxima a trajetória da bola. Tá certo? E aí foi incrível. A gente bateu direitinho. E aí a altura máxima atingida pela bola, naquele modelo que eu fiz usando o GeoGebra, foi 3,6 metros. Então foi um tipo de problema interessante, ainda que seja um problema meio bobo, né? Pegar uma bola e jogar para cima. Mas, de toda maneira, eu acho que foi bastante interessante porque eu pude discutir projeções, efeito paralaxe. Se eu estivesse filmando assim, ou de lado, que implicações isso poderia ter? Tá certo? Então dá pra gente trabalhar. Se eu estivesse, por exemplo, fazendo isso na escola, com vários grupos em posições diferentes, eles iam obter funções diferentes. Talvez a parábola parecesse um pouco mais fechada para um grupo que estivesse muito de lado, por exemplo, por causa da paralaxe ali da história. Então, esse é o tipo de problema interessante. Você discute um monte de coisa ao mesmo tempo. Tá? Você discute funções, você discute gráfico, tá certo? Você discute máximos e mínimos, você discute escala, tá certo? Você discute projeção, você discute uma série de coisas. Ótica, física, o escambau A4.
Então, essa pergunta que o Marcos Paulo tinha feito mais cedo sobre uma contextualização no ensino médio, isso é ser incrível no ensino médio, eu penso, por exemplo. Tá? Um outro problema que eu acho bastante interessante é o seguinte. Deixa eu explicar o que é isso daí. Essa é uma norma técnica brasileira, a 9050, que ela define como que são as rampas, como devem ser as rampas de acessibilidade, sabe, para cadeirante, quando você está na rua ou numa rampa para entrar em algum lugar. Então há uma norma técnica para construir a rampa, tá certo? De inclinação. Então essa norma técnica, ela dá parâmetros de acordo com o tamanho da rampa, com a altura da rampa. Então isso aqui é uma lei, isso é lei, tá certo? Então no caso, ele estipula assim, inclinações máximas ou faixas de inclinação admissíveis. A escola perde uma chance incrível de pegar um problema desse, que é real, verdadeiro, e o que ela faz? Ela coloca um problema de rampa, de cadeirante, aonde a rampa faz 30 graus, porque 30 graus é um ângulo notável. Ou a rampa faz 60 graus. Gente, rampa de 30 graus e 60 graus, nenhum carro sobe, que dirá um cadeirante. Tá certo? Mas a escola, ela vai usar 30 graus porque ela sabe quando a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. E aí você vê que é uma imposição da facilidade de representação dentro do modelo sobre o real. Gente, o cadeirante não tá nem aí que a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Dane-se! Dane-se! Há uma lei. Alguém deveria saber, conhecer essa lei, saber pegar uma máquina de calcular. Tá certo? Quanto é arco tangente de 0,05? Pô, vai dar 2, 3 graus só. Então, isso, mas 2, 3 graus não é um ângulo notável. E daí? Então, quando você vai para o contexto, você começa a encarar problemas que têm a ver com questões sociais importantes, de inclusão, de uso de tecnologia. E a gente está na escola refém de uma série de besteiras na resolução de problemas. Os ângulos notáveis, as equações de segundo grau, todas com delta quadrado perfeito. Respondam aí para mim, algum de vocês, já fazendo uma equação do segundo grau, achou o delta igual a 12, e aí você refez o delta pensando que poderia ter errado? Afinal de contas, deveria ter dado 9 ou 16. 12? Então nós somos reféns disso. Qual o problema do delta dar 12? E daí? A vida não tá nem aí pro delta. Tá certo? Então a gente tem que ser capaz de lidar com isso. Tá certo ou não? Então, ok, eu não me oponho a ter uma equação de segundo grau com delta igual a 9, igual a 81. Agora, a gente tem que saber lidar quando o delta for 8, pô. Tá certo ou não? Tá certo? Então, para acabar o programa, chegou no fim do programa, espero que vocês tenham curtido. Tá acabando o programa, espero que vocês tenham curtido. É o seguinte, a minha pergunta é, diante disso tudo que eu falei, será que a gente está pronto para propor problemas em que não há apenas ângulos notáveis? Será que a gente está pronto para isso? Para pegar outros ângulos? Será que a gente pensa e aceita, é algo admissível para a gente pegar uma calculadora, né, e usar em sala de aula, tá certo? Como um instrumento tão legítimo como uma régua, um transferidor ou uma balança, né? Será que a gente vai propor problemas? A gente consegue, a gente está pronto para propor um problema em que o delta não é um quadrado perfeito, né?
em que os contextos sejam reais, em vez de enredos constrangedores que divulgam a matemática como uma ciência de tolices desafiadoras e difíceis, quebra-cucas. É essa divulgação da matemática que a gente vai fazer um bando de tolices difíceis, né? Será que nós estamos prontos para propor um problema cuja arquitetura seja artesanal, o desenho do problema bem feito, no sentido, quando eu falo bem feito, eu falo no sentido de que os caminhos de resolução que os estudantes poderão tomar, será que eles são férteis para que os alunos mobilizem os erros sobre os quais nós, professores, queremos atuar? Problemas podem ser chances dos estudantes manifestarem os erros que nós queremos combater. Um bom problema pode ser algo que você desenha, que você sabe que o estudante tem dificuldade naqueles pontos. Então você cria um problema mobilizador das dificuldades, para que essas dificuldades se manifestem, se tornem explícitas, e você, como professor, atue, interfira, converse. Tá certo? O erro, já falei isso daqui várias vezes, é uma bênção. Erro é um ponto de vínculo com o estudante, que nós temos que cultivar. Construir bons problemas é construir problemas em que os eventuais erros manifestados são aqueles que eu quero atuar. Se eu, como professor, percebo um padrão de erro, um padrão de identificação equivocado, então eu vou propor um problema que mobilize isso, aqueles exatos termos que eu sei que estão sendo obstáculos para os meus estudantes. Acabou! É isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado do programa. Estou aqui para responder as últimas perguntas da galera, agradecendo a presença de todos os presentes. Tiago Campos, Maria Andrade, a Bia, tá certo? A Rose Cavalcante, o Luciano Santinho, o Ricardo Almeida, Marquinhos, Daniele Bruno, Tiago, todo mundo que participou. Obrigado pela presença, muito obrigado. Esse foi, como fala o Santinho aqui, muito bem, ele foi um programa contextualizado. É isso aí, Santinho. Muito bom, muito bom. Tiago tá falando aqui, vou me esforçar para assistir os próximos, gostei demais. Pô, que show! Tiago, obrigado pela presença, amigão. Manda base nessa guitarra, seja sempre muito bem-vindo aí. Olha só, semana que vem eu vou fazer uma entrevista especial, segredo ainda, não vou falar com quem, mas vai ser uma entrevista bem interessante. E na outra semana, na semana seguinte, eu vou falar de análise combinatória. É um assunto que vocês pediram naquele programa de frações. Eu vou falar sobre análise combinatória. Acho que vocês vão gostar a beça. Tá certo? A Maria tá falando aqui, tá muito bom, parabéns, obrigado. Obrigada, Dani Bruno. Só carinho, só carinho, só carinho. Dani, um beijo pra você. Valeu. Gostou do problema da rampa. A Rose Cavalcante também curtiu. A Bia fez uma pergunta aqui, olha. Olha só. A Bia está perguntando aqui. Gostei da proposta de um grande projeto para, dentro dele, trabalhar os conceitos. Mas como saber dosar os trabalhos e discussões quando o tempo da disciplina é finito? Essa é uma pergunta incrível. Bia, obrigado pela pergunta. Todo mundo pensa sobre isso. Quer dizer, é impossível, dentro de um contexto de execução
de formação, né, curricular, a gente conseguir, dentro dessa correria, dessa estrutura, né, que é parametrizada também por fatores externos, não só internos, né? A gente tem que dar conta de atender algumas questões externas. Eu entendo, você faz parte do professor da escola e tudo mais, né? Mas eu digo que é possível escolhermos projetos-chave, talvez em alguns momentos especiais. Aquele momento, aquela grande fagulha, ideias fundamentais, a união, a aproximação de vários conteúdos diferentes. Eu acho que nesses momentos é possível fazer isso, Bia. É possível. Mas aí a gente tem que ter uma engenharia e prever antecipadamente as possíveis dificuldades ou os pontos de pauta que poderão surgir durante a atividade. E aí fazer um cronograma, uma organização, uma árvore de possibilidades, né? Quer dizer, essa programação do projeto tem que ser feita. Não dá para se lançar num projeto, né, de maneira totalmente aberta, sem planejamento. Quando eu digo planejamento, é planejamento tempo, planejamento didático, né, de acordo com o que está acontecendo na escola e tudo mais, né? É isso. A Bia colocou aqui o seguinte: como vencer a histórica resistência dos alunos na universidade? Pois eu acho o seguinte: a gente vence a resistência com significado. Eu acho que trabalhar significado é algo profundamente integrador. Quando a gente consegue, de alguma maneira, significar aquilo que a gente está fazendo, dar sentido, né? Eu acho que, naturalmente, os alunos se engajam mais. Eles sentem-se mais próximos. E aí, mais engajados, a resistência cai. É como eu penso. Eu acho muito importante a gente, em momentos-chave do curso, realmente trabalhar engajamento por meio de significação, por meio de projeto, por meio de atividades transversais. Eu acho isso fundamental. Fundamental mesmo. Né? Maravilha. Então, últimas colocações aqui. O Ricardo Almeida. Ricardo, rapaz, eu quero dar um abraço especial pro Ricardo. Tá sempre presente. Pô, Ricardo, te agradecer, cara. Desde os primeiros programas, você tá sempre aí. Muito obrigado pela sua companhia, cara. Pô, grande abraço aí. Muito obrigado mesmo. A Patrícia Amaral também curtiu. É isso aí. Queridos, então é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Na semana que vem a gente volta com mais um programa da Matemática Humanista ao vivo. Até a próxima. A gente se fala. Valeu. Tchau, tchau.